Até porque, eu também falo por experiência, você é treinado, você é ensinado na igreja a tratar os teus filhos, a criar os teus filhos como uma extensão de você mesmo. É ou não é? É. Se você servir missão, teus filhos têm que servir missão. Se você se casou no templo, eles têm que se casar no templo. Você é mórmon, eles têm que ser mórmons. Eu nunca escutei numa reunião de testemunho alguém falar o seguinte, alguém prestar um testemunho e falar: o meu filho orou, ele teve uma experiência espiritual, ele orou e ele sentiu que ele deve se filiar a tal igreja, essa resposta veio de Deus. E eu estou apoiando e eu vou ficar indo um domingo com ele naquela igreja, outro domingo aqui, para poder apoiar o meu filho. Eu nunca escutei isso, e se você está me escutando, você é um mormon fiel, você está achando um absurdo. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é liberdade religiosa. Porque você não tem a chance de saber o que é, de muito menos exercer. A minha igreja é a verdadeira, eu tô aqui. Eu não posso admitir que meu filho vá para outra, nem pensar. Ah, mas tudo que acontece nas outras acontece na minha também, tá tudo certo. Você precisa criar teus filhos como uma extensão de você mesmo, e quando você não consegue, porque eles são indivíduos, você se sente fracassado e você acha que você falhou, você não soube ensinar, porque eles querem que você se sinta assim. Preso pela culpa, vergonha e medo de não ter feito um bom trabalho com os teus filhos. Porque criar teus filhos bem, dentro do conceito mormon, dentro do vocabulário mormon, se for menino, se for rapaz, se for menino, né? Ele vai crescer e vai servir uma missão honrosa, né? De tempo integral. Ele vai ter que ser heterossexual, é óbvio. E se ele for homossexual, ele ou ela for homossexual e não tiver namorado nem nada, a gente só ignora, deixa, né? Finge que nem sabe, não fala sobre esse assunto, né? E se o filho vier e confessar, né, a gente vai orar e jejuar para poder vencer essa tentação, porque daí, né, precisa ficar no celibatário, porque um dia a gente vai entender tudo, né? Hoje não é o tempo. Para proteger a imagem conservadora que a igreja ainda precisa manter. Entendeu como acontece? Então tá. Então, liberdade religiosa e mormonismo definitivamente para mim não cabem na mesma frase por todas essas razões que eu te falei, tá? Assim como o racismo, ele não acabou ainda, mas melhorou dentro da igreja, porque pelo menos hoje as pessoas de cor negra, elas podem ter chamados, elas podem ter o sacerdócio. Eu não sei se podiam ter chamados antigamente, tá? Mas, claro, não podiam ter o sacerdócio, nem tocar na bandeja do sacramento, por exemplo, não podiam entrar no templo. Isso tudo eles já podem, né? Porém, no livro de Mórmon, as escrituras racistas ainda estão lá. Então, quando eu faço esse trabalho aqui com você no YouTube, eu tô querendo quebrar esses tabus. Eu tenho falado coisas aqui para você que eu, como membro da igreja antigamente, nunca parei para pensar. Eu tenho certeza que você também não para pensar, porque você não se dá conta que você está sendo usado e manipulado, né? Usado, abusado e manipulado, você e toda a tua família, tá? Porque, claro, é confortável você ter essa desculpa. Se alguma coisa der errado, não foi culpa minha, eu fiz tudo. A gente frequentou a igreja, lemos as escrituras todos os dias, fizemos reunião familiar todos os domingos. É muito mais confortável e fácil ser membro da igreja e criar teus filhos lá, do que você assumir total responsabilidade pelo estilo de vida e pela tua responsabilidade de mãe e de pai e criá-los como um ser humano qualquer. Então, para mim, já é furada essa coisa de caminho estreito e apertado. Eu acho que é muito mais fácil ser membro da igreja do que não, tá? Agora eu sei que isso vai causar polêmica, mas você pode pensar, né, o que você quiser. Essa é a minha opinião, tá bom? Não precisa concordar comigo, tá? É muito menos tentar me convencer do contrário. Eu tô falando da minha experiência aqui. Então, eu fazendo esse trabalho aqui, eu sonho com o dia em que pelo menos um grupo de pessoas, nem que seja, digamos, 20 pessoas que falam a minha língua, né? Seja em que parte do mundo você viver, seja brasileiro ou português. Beijo, Portugal. Eu tenho recebido o carinho de umas queridas de Portugal que, nossa, adoro.
ou países da África, né, que falam a língua portuguesa, mas eu sonho com um dia em que um grupo de pessoas que tem acompanhado aqui o meu projeto, que tem me entendido, né, da maneira como eu realmente quero ser interpretada, ser entendida, eu quero que esse grupo completamente se livre de todo o preconceito, de todos os dogmas, de todos os tabus. Que essas pessoas parem de usar livros que nós gostamos de chamar de escrituras sagradas para condenar homossexuais, para julgar, para condenar as pessoas de cor negra e criarem uma inimizade entre elas e Deus usando a palavra maldição como vinda de Deus para a cor da pele delas. Eu sonho com um dia em que as pessoas que esse grupo de pessoas que me escuta vai espalhar, vai contagiar o ambiente em que elas vivem com amor, com aceitação, com empatia. Porque a falta de liberdade religiosa, que para mim é imposição religiosa, ela traz consigo apatia. Eu vou falar o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, não me importa, doa quem doer. O importante é que eu defenda a minha fé. Nós vamos chegar nesse assunto, tá? Eu tenho uma pérola para dividir com você hoje aqui. Então, se eu puder influenciar para o bem um pequeno grupo de pessoas, nem que seja, eu tô feliz da vida. Porque vai chegar o dia na história da humanidade, muito provavelmente eu não vou estar aqui para ver, mas vai chegar o dia em que racismo vai ser coisa do passado. As escrituras racistas ainda estão lá no teu livro de Mórmon, tá? Racismo vai ser coisa do passado, porque infelizmente ainda não é. Homofobia vai ser coisa do passado, vai ser conceito ultrapassado e, mais do que isso, criminoso. Nós vamos chegar nesse ponto. E eu sinto uma autossatisfação muito grande de saber que eu estou fazendo parte desse movimento e vou continuar, mesmo que eu continue recebendo as flechas de pessoas que ainda são contaminadas pela apatia, o que eu considero muito triste, que é o que a falta de liberdade religiosa te traz, porque você não respeita a opinião alheia, né? E você ofende as pessoas e você magoa para defender a tua fé, a tua religião. Eu fiquei sabendo que há um tempo atrás, uma senhorinha, membro da igreja, ela criou um canal, eu acho, no YouTube, e ela fez alguns vídeos pra mim. Eu acho que ela parou, não sei, porque eu não assisto, tá? Eu não tenho interesse, por isso eu não assisto. E eu soube que, mas me contaram, né? E ela eu vi uma foto de um dos vídeos dela, um print, né, que mandaram para mim, e ela tinha atrás dela uma televisão com a imagem do centro de conferência, e ela tinha também, eu acho que um pingente, não sei se era da Sociedade de Socorro ou das Moças, não lembro, mas dava para você ver que ela era uma mórmon mesmo. E me contaram que em um dos vídeos dela, ela rogou uma praga para mim. Ela disse que se eu estivesse errada, se eu estivesse caluniando a igreja, eu ia ficar muda, como aquele personagem fictício, Corior, do livro de Mórmon. E que se ela estivesse errada, se ela estivesse mentindo, que ela ficaria muda. Sinceramente, quando eu escutei isso, eu fiquei preocupada com ela. Eu pensei, tomara que ela não foque nisso com tanta força que ela acabe ficando muda, né? Porque eu não tô falando aqui coisas sem fundamento, né? Eu tenho certeza das coisas que eu tenho falado, então eu sabia que eu não ia ficar muda e que Corior nunca existiu e que nunca aconteceu nada daquilo com ele. Mas essa é a mentalidade da intolerância religiosa, tá? Essa mentalidade mórmon, a mentalidade de seitas. Quem não está conosco está contra nós e nós vamos amaldiçoar todo mundo. Mesmo que não use essas palavras, mas é o que está no coração, né? E agora, essa semana, um amigo nosso, do nosso grupo no Face, de ex-Mormons, ele fez um print também de um comentário que uma membro da igreja, né, Mormon, ela postou esse comentário em um dos meus vídeos. Eu não vi esse comentário, não achei, tá? Mas eu vi o print que ele postou, o print do comentário dela que ele postou no nosso grupo, e ela fala o seguinte pra mim, tá? Você é o verdadeiro demônio. Foi chamada pelo demônio para desmoralizar a igreja de Jesus Cristo. No dia do juízo final, você vai direto para os braços do diabo.
Porque na igreja ninguém é obrigado a nada. E na igreja somos ensinados a orar e perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras. Eu sei, eu tenho falado isso aqui repetidamente, tá? Você nunca perguntou a Deus. Por isso que você é desse jeito. Você persegue a igreja. Se falar a verdade sobre a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é perseguir, eu vou continuar perseguindo. Tá bom? Nada vai me parar. Só a minha vontade. Quando eu tiver vontade de parar, eu vou parar. Mas até então, eu vou continuar perseguindo a mentira. Tá bom? Quanto ao dízimo, está escrito lá em Malaquias, último livro do Velho Testamento. Leia para as pessoas que são seus seguidores. Só para te dar uma resposta, né? As pessoas que têm acompanhado o meu canal desde o começo, elas são pessoas esclarecidas e elas conhecem esse versículo muito bem, tá bom? Eu não preciso ler para elas. Essa é a melhor igreja que existe na face da terra. Você deveria se envergonhar de querer manchar o nome da igreja. Por suas frustrações como membro, você deve ser uma pessoa falida que precisa ganhar dinheiro brincando com a fé alheia. O nome dela, Valdéa Barros Roque. Bom, primeiro, eu jamais desmoralizaria a Igreja de Jesus Cristo, até porque ela não existe. O que existe é cristianismo. Esse existe. Qual foi a igreja que Jesus Cristo estabeleceu quando ele andou sobre a terra? Como é que era o nome da igreja de Jesus Cristo? Eu não sei. Se você souber, me conta. Até onde eu sei, ele veio com uma lei maior que a lei de Moisés, que nós conhecemos como cristianismo. Ele aboliu o olho por olho, dente por dente, né? Mas ele não estabeleceu nenhuma igreja. Então, o cristianismo, nesse eu acredito. E ele está em várias igrejas, todas no mesmo nível. A igreja mórmon está aqui também. Ela não é a única verdadeira, ela está aqui também, né? Todos no mesmo nível. O cristianismo está em todas as igrejas que respeitam o teu direito de questionar, de se levantar contra a autoridade, de viver a tua religião do teu jeito, de se vestir como você quer, de se alimentar do jeito que você quer, de tomar as tuas decisões para a tua própria vida, sem precisar ficar pedindo, né, ou precisando da aprovação de líderes eclesiásticos, tá? Você disse que eu deveria me envergonhar de estar manchando, de querer manchar o nome da igreja. Sabe o que mancha o nome da igreja? As mentiras. O que mancha o nome da igreja é o massacre nas Montanhas Meadows, a pedofilia de Joseph, o adultério dele que ele resolveu chamar de poligamia e por aí vai. A história da igreja está cheia de manchas, eu só estou trazendo essas manchas à tona, então eu não estou manchando nada. Com relação a eu ser uma pessoa falida, né, que precisa de dinheiro brincando com a fé alheia, quem está fazendo isso com você são 15 executivos da igreja mórmon, que você chama de profetas de Deus e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles ganham dinheiro brincando com a tua fé, brincando com a fé alheia, eu não. Então quem deveria se envergonhar, quem tem motivos para se envergonhar de alguma coisa são eles, porque eles conhecem a farsa da primeira visão, eles conhecem o estudo de DNA do livro de Mórmon que comprova que é uma obra de ficção, nada daquilo aconteceu, mas eles não te falam a verdade, porque eles precisam continuar ganhando dinheiro brincando com a tua fé. Vamos viver o cristianismo de uma forma mais humilde? Vamos descer do pedestal? Parar de se achar, né? Eu vivo padrões superiores aos padrões do mundo. Eu sonho com um dia em que isso vai acabar. Eu sonho com um dia em que as pessoas vão viver a sua religião de uma forma sábia. E não como a Valdéa Barros Roque, que usa a própria crença para insultar as pessoas com palavras de tão baixo calão. Isso só reflete o que você aprende e o tipo de pessoa que você está aprendendo a ser dentro da tua igreja. E eu lamento profundamente por você. Fora isso, obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.